De onde é que vem nosso comportamento? Por que que a gente se comporta da maneira como a gente se comporta? Quem a gente é? Bom, eu vou responder essas perguntas aqui nesse vídeo. Grandes perguntas, mas vou me aventurar a respondê-las. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Existe uma linha dentro da psicologia que se chama psicologia comportamental. Essa psicologia, ela deu origem ao que na clínica a gente chama de análise do comportamento, e ela tem várias ferramentas de intervenção, a sua lógica própria de atuação, assim por diante. E ela é uma das correntes da psicologia que mais possui evidências robustas empíricas, mas possui evidências de que realmente as coisas são desse fato. Um dos principais autores dela é chamado de Skinner. E o Skinner, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu vou citar um artigo dele para fazer essa explicação aqui, que é um artigo da década de salvo engano, da década de 80, que se chama Seleção pelas Consequências. E nesse artigo, o Skinner ele vai basicamente explicar todos os nossos comportamentos através de 3 níveis de função. O primeiro nível é o nível filogenético, o segundo nível é o nível ontogenético e o terceiro nível é o nível cultural. Mas vamos indo por partes, né. O primeiro nível, o filogenético, ele é um comportamento, então, que ele evoluiu de acordo com a nossa espécie. Ele evoluiu em nós, ele existe em nós por conta da evolução, por conta do processo da evolução das espécies. Então, é um nível que todos nós, enquanto seres dessa espécie, tem. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos polêmicos aqui. Tem toda uma discussão hoje em dia sobre gênero, né, e o quanto gênero é construção social, ou quanto é biológico, etcétera. E a gente sabe, através da psicologia evolucionista, que algumas coisas são sim de evolução, existem algumas também, é claro, que são da construção social, mas existem algumas que são biológicas. Por exemplo, as mulheres, de fato, elas possuem maior sensibilidade emocional. Ou seja, elas tendem a ter emoções mais intensas no geral do que os homens, tendem a ter mais, talvez mais frequência emocional, enfim. A captação da emoção por parte das mulheres é mais, robusta, digamos assim, que dos homens. E então a gente sabe que isso é um comportamento filogenético. Aliás, não sei se dá bem para dizer que é um comportamento, né, mas é uma característica da gente que é filogenética. Já a gente sabe também que vou trazer um outro aspecto da psicologia evolucionista, que a gente tem um certo comportamento gregário. A gente tende a se organizar de uma forma a dar preferência ao nosso bando do que a outros bandos. A gente sabe também que essa é uma outra característica filogenética, uma característica da nossa espécie. Então, alguns exemplos aí do comportamento filogenético, certo? Aí a gente tem também o comportamento ontogenético, que é de acordo com a nossa história particular de desenvolvimento. Então, fila da espécie, né, o onto é da gente, é de acordo com as nossas próprias experiências, que não exclui o filogenético. Então, por exemplo, a nossa experiência ela vai estar balizada por a gente dar mais preferência para o nosso grupo do que para outros. Então, vai ter comportamentos que vão estar é como se fossem 3 camadas, é como se a primeira fosse a da espécie, depois a gente tem a nossa experiência e até a gente tem essa experiência também calcada no nosso contexto cultural, que a gente já vai ver também. Mas no nível ontogenético, as nossas experiências particulares. Então, como é que a gente foi na nossa criação, como é que a gente foi se experienciando com o mundo, que amigos a gente teve e assim por diante. Tudo isso também vai determinar, até certo ponto, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente é e, inclusive, a maneira como é a nossa personalidade, porque a própria personalidade ela está implicada tanto nessa questão filogenética, quanto na questão ontogenética, quanto na questão cultural. E aí a gente tem o outro nível, que é o nível cultural, ou seja, as nossas experiências como um todo aqui.
nossas experiências como um conjunto de seres humanos, como uma comunidade, como um conjunto simbólico, como coisas que a gente vê de uma mesma forma, se relaciona de uma mesma forma, etcétera. E como é que essas coisas foram perdurando? Justamente pelas consequências dela. O nível filogenético ele foi ficando por quê? Porque de alguma maneira ele ajudou a gente a sobreviver em um dado momento na nossa existência nesse planeta. Ele ajudou a gente, de alguma forma, a gente dar esse enfoque, por exemplo, maior ao nosso bando do que aos demais, nos ajuda a perpetuar o nosso bando. E nos ajudando a perpetuar o nosso bando, a gente consegue sobreviver mais do que se a gente desse talvez mais preferência para um outro, né? Então, a gente tem aí, pelas consequências do comportamento, ele se mantendo. A mesma coisa no nível ontogenético. O que que acontece? A gente tem uma certa função para um comportamento, a gente faz ele e ele se mantém por conta de algo que deu certo, e aí ele vai ficar então, no nosso repertório comportamental, no nosso histórico de comportamentos ali, no nosso na maneira como a gente age. E isso também vai acontecendo porque a gente vai variando no comportamento, e aí a gente tem um comportamento que é de alguma maneira reforçado, seja por outras pessoas, seja pelo ambiente, pelas circunstâncias, enfim. De alguma maneira esse comportamento é reforçado, e aí ele vai se manter como? Por neuroplasticidade, por conta dessa memória, por conta de ficar no nosso cérebro. Então, enquanto o filogenético ele vai se mantendo como? Por uma herança genética. Então, o mecanismo de manutenção filogenético é a própria genética. O mecanismo de manutenção ontogenético é a neuroplasticidade, é aquilo ter ficado impregnado, aquilo ter ficado marcado no nosso cérebro, na maneira como a gente se comporta. O mecanismo de seleção do comportamento filogenético é aquilo ter nos ajudado a sobreviver. O mecanismo de seleção do outro genético é aquilo ter nos ajudado, também de certa forma, a sobreviver, mas ter nos ajudado a conseguir algo que a gente gostaria, inclusive muitas vezes por uma demanda filogenética do ambiente. Já o comportamento cultural, ele se perpetua, ele varia também, é selecionado por resolver algum tipo de problema social, e ele é transmitido majoritariamente, tem outras vias também, mas majoritariamente via linguagem, via um ensinamento de uma geração posterior a uma geração anterior e assim por diante. Então a gente percebe que todos os comportamentos que nos constituem, eles são selecionados por conta das consequências deles e são permanecidos, digamos assim, eles se tornam permanentes em nós, no nosso grupo, na nossa espécie, por cada um pela sua via diferente, seja genética, a neuroplasticidade ou a linguagem, predominantemente. E é claro que a gente tem problemas aí, muitas vezes, que é algo que deu certo em um dado momento, não dá certo mais em outro, porque às vezes pode ser que tenha sido interessante dar mais prestígio ao nosso grupo do que um outro em um dado momento, mas talvez chegue um momento em que não seja mais tão interessante fazer isso. Pode ser que tenha sido interessante ter, nos comportado de um dado momento em algum momento da nossa vida, mas talvez não seja tão interessante fazer isso agora. E pode ser que em algum momento, algum traço cultural tenha ajudado a resolver um problema social, mas agora talvez já seja a hora de deixar ele de lado. Mas de qualquer forma, o nosso comportamento, ele é composto por esses 3 níveis e funciona dessa forma, de uma forma geral. Espero que tu tenha entendido, é um assunto um pouco complexo, mas muito interessante, e eu agradeço por ter assistido até aqui, agradeço pela tua audiência, até mais.